Você que é cinéfilo aí já deve estar ligado que tem um monte de monstro aí no cinema. Mas você faz ideia da altura deles ou qual é o maior de todos? E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Aqui ó, os 15 maiores monstros do cinema, versão 2026 do canal Ultra Nerd. E eu tenho certeza que você não pode perder esse vídeo porque você deve estar achando que o Godzilla é maior. Mas não deve ser. Quem aí não curte assistir aqueles filmes de monstros gigantes tocando terror por onde passam? Eu não gosto. Não gosto. Sim, chegou a hora de atualizar aquele vídeo dos maiores monstrengos do cinema, porque de lá pra cá surgiram várias criaturas gigantescas que não poderiam ficar de fora. E dessa vez eu montei uma lista com os verdadeiros maiores monstros que já apareceram nas telonas, pegando criaturas dos filmes kaiju japoneses, filmes do espaço, filmes de heróis e até um certo robô aí do tamanho de um planeta. Filme japonês tem um negócio com um bicho gigantesco, né? Ah, e pode esperar também alguns colossos vindo diretamente de franquias, como o Hobbit e Percy Jackson. O Hobbit. É que eu esqueci o nome daquele dragão louco, doido, que gosta de ouro, mano. Mas, mano, quem não gosta de Senhor dos Anéis, meu amigo, procura um psicólogo, por favor. Olha, arrumando treta com os caras que não gostam de... Não, mano, ó, Senhor dos Anéis é muito bom, mano. Tudo. O foco aqui é apenas os monstros que apareceram em filmes live action. Por isso, não espere encontrar nesse vídeo criaturas de desenhos animados ou outras mídias, beleza? Eu também priorizei os monstrengos de filmes mais conhecidos. Então se faltou aquele monstro gigante do seu filme favorito, é só comentar aí embaixo que a gente arruma um espacinho pra ele aqui na lista. Esse filme do Jim Carrey é muito bom, hein, mano? Muito bom. Deixa aí nos comentários se você já assistiu esse filme. Eu quero saber, você assistiu? Põe o nome do filme. Quero saber. Lembrando que eu tentei ao máximo não repetir criaturas de um mesmo filme, mas em alguns casos não teve jeito e tive que colocar mais de uma, porque elas são gigantescas. Agora sim, já pega o seu binóculo e vem comigo encarar, de uma distância segura, os maiores monstros do cinema. Logo de primeira ele é o último. Você percebe que os monstros dessa lista... Nossa, eu falei logo de primeira ele é o último. Não tá muito bem feita essa frase, mas acho que você entendeu. Estas são absurdamente enormes, quando o último colocado é simplesmente o lagartão mais famoso dos cinemas. O Godzilla dispensa apresentações, mas aqui vale deixar claro que eu tô considerando o Godzilla dos filmes mais recentes da Legendary, aquele mesmo de Godzilla vs Kong. Dentro do Monstroverso, o Godzilla se destaca não só por sua força absurda, mas também pelo seu tamanho, sendo um dos maiores monstros que já apareceram por lá. Inclusive, dá pra notar que o Godzilla foi crescendo com o tempo. No primeiro filme da Legendary de 2014, ele tinha 108 metros, mas nos filmes seguintes, os produtores decidiram aumentar o seu tamanho para deixá-lo mais ameaçador e capaz de encarar outros titãs absurdos, como o Ghidorah. Mesmo assim, o nosso lagartão já impressiona, com seus 120 metros de altura, sendo 4 vezes maior que o Cristo Redentor, que tem 30 metros, e superando com folga a Estátua da Liberdade, que tem 93 metros de altura. Tá aí um bagulho que eu sou... desculpa aí pela gíria. Tá aí uma coisa que eu gostaria de conhecer, gente. Estátua da Liberdade, ir pra Nova York. De novo, tinha que entrar a vinheta. Histórias do Medusa aqui. Eu já saí do país, mas eu nunca fui pro The American Dream, United States of America. Quem sabe esse ano eu vou. Ele pode até ser considerado um monstro alfa, mas comparado a algumas criaturas que ainda vamos mostrar nesse vídeo, o Godzilla parece mais uma lagartixa bombada do que um rei de verdade. Ó, Smaug! Tá aí, Smaug, mano! Considerado talvez o dragão mais famoso dos cinemas, Smaug, que apareceu no filme O Hobbit e a Desolação de Smaug. Dos cinemas pode ser, mas de todo o contexto geek de desenho, tem um. Tem um que é só os old school que vai saber. Tiamat. O Tiamat. Vocês conhecem o Tiamat? Duvido vocês conhecerem o Tiamat. Smaug não era reconhecido só por sua riqueza ou por sua voz imponente. Eu sinto seu cheiro. Mas também pelo seu tamanho, de botar medo até no orc mais corajoso. Ele é um dos últimos exemplares de uma raça de dragões chamada Urulok, ou Dragões de Fogo.
que foram criados com um único propósito em mente: destruição. Geralmente, eles fazem isso com seu sopro de fogo enquanto voam. E nós vimos um pouco desse Sim. poder destrutivo É muito quando louco Smaug isso. destruiu a cidade do lago. Em questão de poucos minutos, toda a cidade parecia uma pira em chamas. E é muito louco porque no livro do Hobbit não tem tanto detalhe, tanta coisa como eles fizeram no filme, mano. O livro do Hobbit é pequenininho, gente. Tipo, quem gosta de ler muito, mata esse livro num dia, tá ligado? Mas o filme é completamente diferente, mano. E muito disso pode Fizeram ser 3 atribuído filmes. ao tamanho do dragão, que podia sobrevoar toda a cidade enquanto cuspia o seu fogo sem parar. É dito que os Uruk podem viver por milênios e não tem limite de crescimento. No caso do Smaug, ele tinha por volta de 170 anos quando apareceu na história. É um o que adolescente. levanta a pergunta, afinal, qual seria o tamanho desse bicho? Segundo a própria equipe do filme, o resumo é simples: 2 vezes um Boeing 747. Isso coloca Smaug com cerca de 140 metros de tamanho, Maior que o seja Godzilla. considerando seu comprimento, da ponta da cabeça até a cauda, ou mesmo a envergadura das suas asas, que possuem praticamente a mesma medida. Gigante, é mano. simplesmente um bicho maior do que um Stratolaunch Rock, a maior aeronave de todos os tempos. Mas que caramba é esse que os caras inventaram, mano? Mas, gente, o ser humano tá muito louco. O cara inventa um avião que é junto um do outro. Isso vai dar ruim. Sabe aquele mesmo? Vai dar merda, sabe? É Voando isso. sobre sua cabeça. E se você acha que enfrentar um dragão de fogo como o Smaug seria assustador, imagina ter que encarar hordas inteiras de demônios vindos diretamente do inferno. Ah, É Publi! exatamente isso que você vai encontrar em Diablo Immortal. Isso aí, patrocínio da própria mano. Blizzard, galera. Um RPG de ação que Ah, os malucos fazendo publi da Blizzard. Ei, Blizzard, patrocina nós também aqui, mano. Da hora. traz todo o combate visceral e a atmosfera sombria da franquia, que completa 30 anos. Gente, agora é hora de você se inscrever aqui no canal, tá? A publi do cara, o cara tá ganhando dinheiro, pá, nós estamos reagindo, dando a moral pra ele, mas você tem que dar moral aqui pra nós Direto pro também. seu celular e de graça. Sério, os gráficos são de deixar Esse jogo é qualquer bom, um mano. de queixo caído. Esse jogo é bom. É tipo ter um jogo de PC rodando na palma da Já sua joguei. mão. Você pode escolher entre classes icônicas, Diablo montar Immortal. builds estratégicas e participar de raids épicas Sempre com jogando outros de jogadores necromante. em tempo real. E o melhor é que o jogo tá sempre evoluindo e inovando, com E arrancando o seu dinheiro. Quer fazer alguma coisa? Gaste dinheiro. eventos especiais, Olha lá. novas zonas, novos personagens, então você nunca vai ficar sem ter o que fazer, pode confiar. Dá pra entrar num clã, enfrentar outros jogadores no PVP, Sim. ou simplesmente curtir a história sombria que só o Diablo consegue entregar. Nossa, o Diablo é Então, muito se bom. você curte um combate insano e Tá quer maluco, sentir a velho. adrenalina Olha o necromante aí, de ó. derrotar demônios bizarros, é só clicar no link que tá aí na descrição, ou escanear o QR Code que tá aparecendo aí na tela e baixar de graça no seu Android ou iOS. Valeu Blizzard pelo patrocínio dessa parte do vídeo. E, gente, falar pra você, Diablo 2, pra mim, representou, né? Nossa, mas fez muito parte da minha vida, tá? Eu amo o Diablo 2, mano. E agora sim, voltando pros nossos gigantes, se o Smaug já é assustador com seus 140 metros, espera só até você conhecer o próximo da lista. Shimo, que bicho é esse, mano? A Eu nunca vi Shimo na apareceu em Godzilla e Kong, o Novo Império, sendo um tipo de réptil tá. ancestral que, diferente do Godzilla, assume uma forma quadrúpede para se locomover. Eu não e vi esse mesmo filme, gente. nessa posição, já consegue rivalizar com o tamanho do Rei dos Monstros. Essa titã foi escravizada pelo símio Scar King por possivelmente milhares de anos, subjugada por um chicote de cristal que a fazia obedecer na base da dor. Scar usava ela como arma pessoal do seu exército. Seus poderes envolvem uma rajada de gelo que pode congelar e destruir uma cidade inteira. Que isso? O bicho tá destruindo o Rio de Janeiro? Mandou Copacabana Palace de arrasta pra cima? Só a sua presença em si já é acompanhada de quedas bruscas de temperatura no ambiente. Inclusive, sabe a Era do Gelo? Sim. Então, é suposto que foi justamente a Shimo a responsável por gerar esse período na história da Terra. Devido ao seu tamanho absurdo, a Titã servia até mesmo de montaria pro próprio Scar. Ah, e aí vem um macacão e domina o maior bicho do planeta Terra. Tá vendo o erro de roteiro aí? Um macaco de 100 metros de altura, que parecia pequeno em cima dela.
Até aqui a gente só estava considerando a altura da Shimo na posição quadrúpede, mas ela poderia facilmente chegar a 162 Meu metros Deus. se ficasse de pé nas patas traseiras. E a coisa fica ainda mais insana quando medimos seu comprimento da cauda até a cabeça. Aí esse gigante de gelo ultrapassa os 200 metros brincando, ou seja, maior do que a altura de 2 estátuas da Liberdade. Beleza, bora sair do Monstroverso agora e pular para um universo concorrente que também tá lotado de monstros gigantes tocando terror. Ah, mano. É do sair do Kaiju, né? Do Pacific Rim, não é? É. Certeza que é do Pacific Rim. No filme Círculo de Fogo, os Tô monstros falando. gigantes são chamados de Kaiju, e todos eles têm um nível de categoria, que vai de 1 a 5, para determinar o quão perigosos eles são. Durante todo o filme, não aparece nenhum monstro maior do que a categoria 4, até que no finalzinho, surge o primeiro categoria 5, sendo o maior e mais perigoso até então, Slattern. Ele não é só considerado o maior, mas também o mais forte, devido ao seu alto índice de toxicidade e inteligência. Vocês assistiram esse filme? É um filminho bem sessão da tarde. É gostosinho de assistir. Tornando ele o kaiju mais letal que os Jaegers já enfrentaram. Com uma altura de 181 metros, Slattern supera com folga o tamanho de qualquer Jaeger, e sua aparência lembra de um tubarão martelo mutante Sim. com 3 caudas cheias de ferrões. Pra comparar, o Gypsy Danger foi um dos maiores Jaegers já construídos pela humanidade, e ele só tinha 80 metros de altura, o que Mano, ainda é muito um alto, anão mano. perto do Slattern. E se isso já parece assustador pra você, nem falamos ainda do comprimento total desse kaiju, que atingiu os 274 metros, se considerarmos a extensão da sua cauda, o que já supera o tamanho de uma embarcação absurdamente grande como o Titanic, que tem 269 metros. Imagine você tá no mar e passa um bichão desse embaixo do navio, mano. Ah, mas eu ia me borrar inteiro, velho. E aqui eu já te pergunto, quem você acha que ganharia numa batalha mortal? O Godzilla ou o Slattern? O Slattern, Deixa aí nos mano. comentários de Tá qual louco. time você faz parte e vamos ver quem vence essa. O Kraken, agora esse Kraken aqui. Gente, tem muita coisa do Kraken que vários filmes, várias literaturas falam diferente, né? Tem a literatura nórdica, a literatura dos mano lá da europeia. Nórdica é europeia. Mas a literatura grega, esses bagulho. Ou tô viajando, né? Porque tem o Kraken que você vê, tipo, no filme tipo Fúria de Titãs, no 1. E tem o Kraken de outros negócios. Vamos ver qual que ele vai falar. Enfim, chegamos ao nosso primeiro monstro marinho da lista, que veio diretamente do filme Fúria de Aí, Titãs, eu falei, da falei, versão falei. remake de Falam que o Kraken é real. Se o Kraken for real, meu amigo, desiste da vida agora. Tá maluco? 2010, onde conhecemos essa criatura criada pelo próprio deus Hades para matar os titãs. Esse é mais um dos incontáveis Kraken da ficção, mas essa versão é Aí, ó, tem o Kraken do Piratas do Caribe, da Disney. muito mais assustadora e monstruosa do que as que você tá acostumado a ouvir nas lendas, Sim. já que ele não é simplesmente uma lula gigante, e sim uma Exatamente. quimera com partes de vários outros seres. Ele tem uma cabeça monstruosa, cheia de dentes afiados, um tronco demais. musculoso com braços humanoides, pernas semelhantes às de um caranguejo e, claro, vários tentáculos. O corpo musculoso parece o meu. Olha, ó. Não tá igual? Olha lá, volta do lado, aqui, ó. Volta lá, ó. Olha lá, ó o abdômen do bicho. Parece o meu, ó. Não vou mostrar pra vocês não, mas é igual o meu. Um dia vai ser. Braços humanoides, pernas semelhantes às de um caranguejo e, claro, vários tentáculos. No filme, ele é descrito como uma besta colossal, temida até pelos deuses. É tão grande que levou vários segundos para ser totalmente aí, mano, o maluco petrificado arrancou ao minha encarar a cabeça da medusa, algo que normalmente aconteceria na mesma hora. Só de mover o corpo, o Kraken já consegue destruir todas as casas e construções de uma cidade como se fossem castelinhos de areia. Cara, vocês assistiram esse filme também? Eu gosto, hein? Cineminha em casa, de boa, sessão da tarde, tanto um quanto dois. É muito bom, é porque eu piro muito nessas coisas de mitologia grega, sabe? Que ele é um filho de... Ele é tipo um semideus e não aceita, porque o pai dele é Zeus. E aí luta contra o primo dele, o irmão dele, que é o deus da guerra lá, que é o... Ah, esqueci o nome. Aí tem os 3 irmãos, né? A tríade, né? Poseidon, Hades e Zeus. Cara, é muito
muito louco esse filme. E mesmo que não exista uma cena do monstro de corpo inteiro, os fãs estimaram que ele deve ter uma altura de 91 metros, mas isso considerando só a parte do seu corpo que fica pra fora d'água. Mas se a gente contar com seus enormes tentáculos submersos, é teorizado que essa cria de Hades atinja os 300 metros de comprimento. E se uma criatura de 300 na água já parece assustadora, imagina encontrar uma criatura maior do que essa nadando nas areias do deserto. Como assim? Ah, é o maluco do Duna, não é? Esse bicho é do Duna. Nunca vi o filme, mas eu acho que é do Duna. No universo do filme Duna, existe uma espécie gigantesca de vermes conhecida Papai tá manjando. Papai... Ah, moleque, alguma coisa eu sei dessa vida, mano. Tá louco? como Sandworm, ou em português, verme da areia. Essas monstruosidades são uma forma de vida nativa do planeta desértico Arrakis, onde vivem nos vastos desertos e dunas que se estendem por toda a superfície do planeta. Esses monstros são tão sensíveis à vibração que qualquer passinho na areia já pode atrair um deles, e aí ele vem na sua direção, a toda velocidade, provocando pequenos terremotos pelo caminho. Os Sandworms são vistos como literais deuses, que não só moldam toda a geografia do seu planeta natal, como também produzem uma substância milagrosa, que pode prolongar a vida de um humano em milênios. O planeta inteiro é um deserto graças ao tamanho desses vermes, que controlam a presença da água e podem engolir qualquer estrutura pra dentro da sua boca colossal. Aqui parece, os dentes dele parecem tipo um monte de pelinho, né? Mas a ver os... Você é louco, deve ser tamanho do tronco de árvore, velho. Exércitos inteiros, veículos militares e até civilizações. Tudo isso pode ser destruído com facilidade pelos Sandworms, deixando Arrakis com aquele visual de horizonte infinito de areia. Segundo relatos, esses vermes podem atingir tamanhos absurdos, com algumas espécimes chegando a 450 metros de comprimento, é um metrô? o que já ultrapassa até os 330 metros da Torre Eiffel. Só que assim como tudo em Arrakis, tinha que ter uns desse aqui em São Paulo pra fazer as linhas de metrô mais rápido, mano. os vermes de areia também são cercados de mitos e mistérios. Alguns acreditam até que existam vermes com mais de 1000 metros vivendo no sul do planeta, mas isso até hoje nunca foi confirmado. Se acha que isso já é aterrorizante, se segura, porque acabamos de entrar no top 10. Como assim? Ah, o pai dos Vamos voltar pra Zeus. mitologia grega um pouco, pra falar agora do rei de todos os titãs, que Cronos. apareceu em Fúria de Titãs 2, Sim. Cronos. Nesse filme aqui, Cronos desperta de dentro de um vulcão e se revela como um gigante de lava, com ataques tão poderosos que até mesmo deuses como Zeus e Hades tinham dificuldades para se defender. Seu corpo era tão massivo que ao disparar os seus ataques de lava pelas mãos, ele criava uma espécie de chuva de meteoros, capaz de incendiar uma cidade inteira com um único movimento. Cronos também podia destruir montanhas com um único golpe, e até socar o chão com força suficiente para gerar uma onda de choque, que nem o grandioso Zeus consegue conter. É da hora que o cara que fez o casting desse filme foi genial, porque ele achou os três irmãos muito parecidos, mano. Demais. Um é o Liam Neeson, né? Que é o mano que faz um monte de filme de ação, que fez Star Wars. O outro mano, ele fez uns filmes famosos também, o cara que fez o Hades. Mas eu não lembro o nome do filme. Diretores do filme nunca chegaram a confirmar pra gente qual seria a altura do Cronos nesse universo, mas o fandom estima que ele tenha algo em torno de 457 metros de altura. Mano. E não é pra menos, já que ele tá simplesmente saindo de dentro de um vulcão. Pra você ter uma ideia, a maioria dos vulcões da vida real podem chegar fácil aos 500 metros, ou até bem mais que isso. E no filme ele não sai de um vulcão qualquer, mas do próprio Tártaro, uma prisão abissal dos titãs que fica nas profundezas do mundo. Nossa, só isso animal, já deixa né, claro a escala absurda do tamanho de Cronos. Aí, ó, o filho de Zeus aí, o deus da guerra, é esse mano aí, mano. Mas, pelo visto, é como dizem mesmo, Pegasus. tamanho não é documento. E no fim das contas, quem derrota o gigante Cronos não é nenhum deus, mas sim o humano Perseu, com seus 1,78 m de altura e muita coragem nas mãos. Mano, baixinho, hein, mano. Pai tem 1,73. Nanico esse maluco aí. O quê? Caríbides. Que bicho é esse, mano? Caríbides. Na mitologia grega, Caríbides é conhecido como uma criatura devoradora de embarcações, que faz isso deixando a sua boca bem aberta na superfície do oceano Nojento, e sugando mano. tudo ao redor.
formando um redemoinho gigantesco. Exatamente como vemos no filme Percy Jackson, Mar de Monstros. Não vi A esse criatura sequer mostra o seu corpo, mas só a abertura da sua boca já é grande o suficiente para engolir navios inteiros. Por isso, muitos fãs estimam que ela chegue nos 200 metros Só de a diâmetro. boca? Já dentro da barriga do Caríbides, o que a gente vê é uma verdadeira caverna submersa, cheia de destroços de embarcações antigas. Imagina o tamanho do tolete que esse bicho faz, mano. E o quanto de comida esse maluco tem que comer aí pra encher a pança. Com espaço suficiente para caber dezenas de navios flutuando no seu ácido estomacal. E comparando tudo isso, e principalmente com o tamanho do navio CSS Birmingham, que tem cerca de 186 metros de comprimento, dá para estimar que o tamanho total da criatura fique na casa dos 600 metros. Ou seja, Maluquice, praticamente o mano. tamanho de 2 Titanics, meu amigo. Reforçando ainda mais essa suposição, existe uma ilustração feita por Sebastian Mayer, um dos artistas conceituais do filme, que mostra o corpo de Caríbides com mais detalhes, e dá pra ter uma noção um pouquinho Eu acho esses designs são muito loucos. Tudo bem que a imaginação humana é surreal, né, mano? Mas olha isso aqui, mano. O bicho tem olha onde tem um olho, mano. É que eu não sei se meu mouse tá aparecendo. Mas eu vou te seu Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que ele faz com tanto olho, gente? Só 2 é o suficiente, mano. Se tivesse um olho na bunda, beleza. Pra ver a traseira. Mas o cara tem um olho na bochecha, mano. Que loucura é essa, velho? tamanho. Foi com essa ilustração que muitos fãs concluíram que o tamanho do monstro realmente poderia estar em torno dos 600 metros de comprimento. Eu não sei vocês, mas eu sei que eu não conseguiria enfrentar um monstro desse tamanho. Mas ele pode. Quem que é ele? O Surtur do Thor, Ragnarok. Chega de falar da mitologia grega um pouco. Vamos agora diretamente pra mitologia nórdica. Mais precisamente pro filme Thor Ragnarok. Tô falando, vocês acham que Bruno Medusa não sabe de nada nessa vida. Vocês comentando, Bruno, já jogou tal coisa? Bruno, já perguntaram pra mim, Bruno, já jogou God of War? Ô, meu amigo, pelo amor de Deus, né, mano? Surtur é um gigante de fogo que, segundo as profecias, está destinado a iniciar o Ragnarok em Asgard. Mas no início desse filme da Marvel, ele não parece ser tudo isso que a profecia diz, não. Ele tá só fraquinho. tinha uns 5 metros de altura e foi derrotado pelo deus do trovão com uma certa folga. Sim. Porém, depois que a coroa de Surtur foi mergulhada na chama eterna de Asgard, o gigante acordou. O monstro agora ficou maior do que qualquer estrutura do próprio reino de Asgard. E só um golpe da sua espada era capaz de incendiar o reino inteiro, mano, fazendo tudo Surtur queimar é com zica. suas chamas eternas. Nem mesmo a Hela, que já tinha superado a força de heróis como Thor, Loki e Hulk, teve alguma chance contra o poder desse gigante, que se tornou a ameaça definitiva para a terra natal dos Asgardianos. E a Hela é muito louca, o jeito que ela vem com as armas, que ela faz assim, ó. E aí eu vi uma curiosidade que o mesmo jeito que tanto o Loki, o Thor e a Hela empunham as armas, é igual. Que ele demonstra que o Odin treinou os 3 do mesmo jeito. Muito louco, né? Agora, quanto à sua altura, muitos fãs já fizeram uma especulação de qual seria o verdadeiro tamanho de Surtur nesse filme. E a altura em que eles chegaram foi de cerca de 800 metros, comparando seu corpo com as dimensões das estruturas e construções de Asgard. Pra você ter uma noção, isso colocaria o Surtur como um monstro mais alto que 2 Empire State Buildings empilhados, cada um com Caramba, mano. 381 metros de altura. Lembra quando eu disse que tamanho não é documento? Sim. Pois é, o Surtur veio só pra esfregar na nossa cara que às vezes tamanho é documento sim. Esmagou todo mundo, filho. Eu não sei que bicho é esse. Exogorth. Embora apareçam novos Não faço monstros ideia. gigantes a cada novo filme que sai ao longo dos anos, tem um que se manteve no topo das listas de gigantes desde 1980. Ah, e Star esse Wars, monstrão é o Exogorth. Ele veio do filme Star Wars, O Império Contra-Ataca, e é basicamente um verme colossal que Tá aí uma franquia que eu não sou muito fã não, viu, mano? Eu assisti o episódio 1, 2 e 3, né? Porque foi refeito, que é até com o Liam Neeson, que faz o Fúria de Titãs. E, mano, eu não sou muito... Eu sei que a comunidade de Star Wars é gigantesca, tem fã pra caramba, mas é muito politizada pro meu gosto, muito cansativa a narrativa, muito arrastada, velho. Não gosto, não. consegue viver no vácuo do espaço e usa asteroides como sua casa. Ah, e sua dieta consiste em naves espaciais. Essa criatura costuma ficar de tocaia em seu asteroide com a boca bem aberta, simulando a entrada de uma caverna. E quando uma nave entra nesse buraco, pensando que está explorando o interior do rochedo, na verdade só acabou de voar direto pro estômago do bicho. O Exogorth é tão, mas tão grande, que ele abriga até um ecossistema inteiro dentro de si, Caramba, com diferentes formas de vida.
Pra quem entra ali, parece que acabou de achar um mundo escondido dentro de um asteroide, mas quando tudo começa a tremer, é sinal de que a caverna, ou melhor, a boca do Exogorth, tá se fechando. E aí começa a corrida contra o tempo pra escapar antes de virar comida de lesma espacial. Infelizmente, nunca foi dito qual é o tamanho do Exogorth desse filme. Ai, mano. Rapaziada. Olha essa imagem e eu só peço pra você pensar Comida de lesma espacial. o que ela te lembra. Não vou comentar nada. Usa sua criatividade. Usa sua criatividade aí, mano. Gente, nunca foi dito qual é o tamanho do Exogorth desse filme, horror, mas alguns véi. documentos de Star Wars sugerem que essas criaturas podem chegar a medir até 900 metros de comprimento. Se colocar esse verme esticado do chão até o céu, ele consegue ser maior do que o Burj Khalifa, o maior prédio do mundo, com 828 metros de altura. Ou seja, A galera do chat tá com vergonha de comentar o que o bicho parece, né? Tá, tô ligado. a Millennium Falcon de Han Solo não era nada mais do que um tira-gosto com seus míseros 35 metros. Cara, tem, não conheço esse bicho. Eu disse pra você que tinham muitas versões do Kraken por aí, né? E assim como o monstrengo de Fúria de Titãs, a Karaten é mais uma das versões bizarras dessa criatura lendária. Só Pacific que Rim essa também? variante do Kraken consegue ser a mais amedrontadora de todas. E pra você ter uma ideia, imagine o seguinte: pega um polvo, um caranguejo, um leviatã marinho e até um dragão, e depois mistura tudo isso no liquidificador. O resultado vai ser essa quimera que veio do filme solo do Aquaman de 2018. Por tá, milhares de nossa, anos, assisti. a Karaten foi a responsável por proteger o tridente do Rei Atlan, julgando todos aqueles que se diziam dignos. Mas Eu não sou muito fã da DC. Eu não assisti Aquaman, não assisti o Flash, não assisti o Snyder Cut. Falam que é animal o Snyder Cut, eu não assisti. Mas eu não sou muito fã da DC não, mano. Pra mim a DC é a Liga Sombria lá onde tem o Constantine. Ah, é legal. Gosto do Constantine, mano. Por mais que eu tenha os bonecos aqui no fundo, tal, os action figures. Não sou fã da DC não, mano. Eu sempre fui Marvel. como dizer que todos eles acabavam virando comida de monstro. Karaten é tão descomunal e poderosa que em uma cena ela consegue emergir do fundo da terra coberta em lava fervente, bem no meio do campo de batalha, e ainda por cima aguentar o disparo concentrado de todo o exército do Rei Orm como Os se cara fosse montado só em mais uma segunda-feira. tubarão. Ter essa belezinha do seu lado foi um dos principais trunfos pro Aquaman vencer a guerra contra o seu irmão Orm, já que a Karaten é um verdadeiro exército de uma quimera só, com seus 3 km e 200 metros de comprimento. Que é isso? Pra você Exagero, visualizar melhor, isso equivale a quase o tamanho de 4 Burj Khalifas empilhados um em cima do outro. Supostamente, Karaten continua fazendo parte do exército do Aquaman até hoje. Ou talvez ela só tenha decidido tirar umas merecidas férias até precisar proteger o tridente de novo no futuro. Qual que é o próximo? Suma Verminitoth. O melhor são os nomes, né, mano? Os caras são muito criativos, velho. Calma, que os predadores espaciais de Star Wars ainda não acabaram, porque o Suma Verminoth é outro monstro dessa franquia que mereceu sua Olha aí, olha o que eu tô falando. O que eu tô falando, mano. Pra que tanto olho, velho? Pra que tanto olho? Só precisa de 2 e o buraco que não vê nada, mano. Só. posição na lista. Com sua primeira aparição no filme Han Solo, Uma História Star Wars, esse é um dos predadores mais temidos em toda a galáxia, encontrado habitando Maelstrom Akadesi, um aglomerado de matéria ao redor do planeta Kessel. Podemos dizer que eles são uma espécie de água-viva espacial monstruosa que vivem no vácuo do espaço, Uma possuindo cabeçorra múltiplos gigante. olhos e longos tentáculos armados com ventosas e ferrões eletrificados. Devido ao seu tamanho massivo e apetite voraz, essas feras viraram um marco nas lendas passadas entre tripulações de naves estelares. Esse monstrão Caramba, chega a mano. 7.432 metros de comprimento, Meu Deus, o que é olha quase isso. 5 vezes o tamanho de uma nave Star Destroyer Imperial, que tem cerca de 1.600 metros. Ou ainda, ele é só um pouco menor que o Monte Everest, com seus 8.849 metros de altura. Normalmente, um Suma Verminoth passa a maior parte da sua vida de forma imóvel, em estado de hibernação, mas sempre acorda quando sente a mínima alteração de movimento ou de energia no espaço ao seu redor. E foi Então ele não acorda nunca, porque se é uma galáxia
que não passa um ser vivo, o bicho passa a vida hibernando. Exatamente isso que aconteceu quando Han Solo e a tripulação da Millennium Falcon estavam fugindo de Castle e acabaram despertando um desses gigantes adormecidos sem querer. Assim que acordou, a criatura saiu faminta perseguindo a nave, até que a Falcon manobrou perto de um buraco negro e o Suma Verminoff foi puxado pela gravidade e consumido de uma vez. Easy. Eu não sei que bicho é esse não, parece um vampirão, né? Clover. E claro que não podia faltar um monstro do Cloververse, um universo semelhante ao Monsterverse, repleto de criaturas monstruosas. No isso, primeiro filme dessa franquia, lançado em 2008, chamado Cloverfield Monstro, Meu Deus do céu, eu parei num freio bem bom, né? Aí, ó, quem tem tripofobia deve estar com medo desse bicho. Que é tripofobia? É medo de bicho? conhecemos a misteriosa criatura chamada Clover, uma forma de vida subaquática que veio do Oceano Atlântico. Esse monstro surgiu destruindo uma cidade inteira, e de acordo com cálculos feitos por fãs, ele tinha por volta dos 100 metros de altura e mais de 360 metros de comprimento. O Clover parecia ter apenas a intenção de destruir tudo pela frente, e apesar de todo o caos que causou no primeiro filme, os próprios criadores já afirmaram que ele não sabia o que estava fazendo por ser apenas um monstro bebê confuso com a situação. Monstro bebê de 100 metros. Sim, só um filhotinho. Mas então, o quão grande ficaria um bicho desses em sua fase adulta? Bom, temos a resposta para essa pergunta Paradox. no filme The Cloverfield Paradox, em que após 19 anos no futuro, nos deparamos com talvez esse mesmo monstro, só que agora totalmente Bolado. crescido. Cheio de duratestão, bolado, tomando um pote de whey a cada refeição. Infelizmente, nunca vimos esse titã em ação, já que ele só aparece no final do filme, emergindo debaixo das nuvens e soltando um rugido que provavelmente foi ouvido no planeta Terra inteiro. Por Aí, causa os desse maluco- fato, os fãs aí, chegaram a... Aí que eu tô falando, um design bem feito. Um bicho horrendo, feio pra cacete, com os dentes, mas tem 2 olhos. Não precisa de 6 olhos. Olhos. teoria Vocês de que a entenderam? versão adulta de um monstro dessa espécie pode atingir incríveis 9.000 metros de altura, ou 9 quilômetros, se você preferir. Isso já daria para ele uma capacidade destrutiva de nível continental, e em questão de poucas horas, a Terra poderia virar um planeta sem vida. Ego. Ah, mano, esse aí eu sei qual que é. Guardiões da Galáxia, que é o pai do... Não é o pai, é um planeta, né? Esse eu sei, Guardiões da Galáxia. Agora, para encerrar os filmes de heróis que vão aparecer nessa lista, temos o planeta Ego, que apareceu no filme Guardiões da Galáxia, volume viu? 2. As Marvel, origens mano. desse personagem mudaram um pouco em relação aos quadrinhos, porque no universo cinematográfico da Marvel, o Ego é um celestial que usou seus poderes Sim. para construir um planeta inteiro, como se fosse parte do seu próprio corpo. Geralmente, ele até aparece na forma de um humano normal, mas isso é só um avatar da sua forma verdadeira, já que a mente Ele é o pai do Star-Lord, não é isso? a essência dele, na real, se estendem por todo esse planeta gigante que você tá vendo. Ego tinha como único objetivo conquistar todo o universo, e para isso espalhou a sua semente Ah, agora eu entendi, ó. Tripofobia é o medo, repulso ou desconforto intenso diante de padrões geométricos repetitivos. Então, a pessoa que entra naquela casa de espelho do circo se borra inteira, né? em incontáveis mundos, planejando Ó, ativá-las mais tarde aprendi. e transformar esses planetas Obrigado, em chat. extensões de si mesmo. A única maneira de ter alguma chance de derrotar esse celestial é destruindo seu núcleo, mas vai ser uma longa viagem Sim, até lá, eu vi esse porque filme. durante o filme o próprio Ego diz que sua forma planetária é um pouquinho menor que a Lua da Terra. Ou seja, se o nosso satélite natural tem um diâmetro de 3.475 quilômetros, podemos dizer que o planeta Ego teria pelo menos uns 3.200 quilômetros. É como se a isso, Lua mano, que simplesmente loucura, ganhasse vida e saísse vagando pelo espaço. Mesmo assim, Ego terminou tendo seu núcleo destruído no final do filme e acabou explodindo junto com todo o seu corpo celestial gigantesco. E embora a gente já tenha chegado no tamanho planetário, o próximo personagem da lista é um robozão simplesmente conhecido como o Devorador de Planetas. Unicron. Não faço ideia de que filme que é esse, mano. Já parou pra pensar como seria se É a Star estrela Wars, da mano. morte de Star Wars tivesse vida própria? Bom, Mano, tá faltando um ano gigante aí, mano. O Galactus, velho. Quem assistiu o Quarteto Fantástico, como o meu amigo Lelivan fala, se é filme, véi, não é spoiler. Quarteto Fantástico, o Galactus aparece, mano. É.
Parece. Essa pergunta foi respondida no filme Transformers: O Despertar das Feras, com o Unicron, um Transformer do tamanho de um Pode planeta. crer, mano, tem Ele um é humano aí praticamente dentro, aí, um ó. deus nesse universo dos robôs, já que ele devora planetas inteiros pelo universo e usa eles como combustível para se manter vivo. O principal foi o planeta dos Maximals, o que forçou todos os sobreviventes a fugirem para o planeta Terra em busca de um novo lar. Nesse ataque, o Unicron mostrou que não devora os planetas logo de cara. Antes, ele envia os Terrorcons para preparar o terreno e abrir caminho para a chegada do chefão. Mas imagina ter que atravessar o universo inteiro só para conseguir uma refeição, hein? É por isso que nesse filme, o Unicron se desloca pelo espaço com a ajuda dos portais criados pela chave Transwarp. E em questão de minutos, ele chega no seu destino. Ok, agora como faz para medir o tamanho de um ser vivo que é praticamente um planeta ambulante? A gente consegue ter uma boa noção na cena em que o Unicron atravessa o portal para chegar ao nosso sistema solar. E ali dá pra ver que a forma planetária dele é vagamente menor que a Terra. E então dá pra assumir que o Devorador de Mundos nessa forma tem por volta dos 10.000 quilômetros de diâmetro. Vai te catar, mano. Isso aí nem é considerado um monstro, mano. Mesmo no final do filme, o Unicron não foi derrotado, só foi afugentado. Se ainda sair um futuro filme de Transformers, onde Unicron vai voltar e possivelmente mostrar a sua forma humanoide, pode ter certeza de que ele vai ser ainda maior. E até lá eu duvido que outro monstro do cinema consiga tirar sua primeira posição. Ah, e não esquece, hein? Se você quer enfrentar seus próprios Diablo monstros Immortal. épicos, o link de Diablo Immortal tá aí na descrição. É grátis, baixa lá e bora caçar demônios. Pode ter certeza que ainda existem muitos outros monstrões do cinema, Sim. vindo de filmes cult ou bem desconhecidos pelo povo, que também mereciam estar nessa lista. Então, se você lembrar de algum, comenta aí embaixo que a gente dá um jeito de incluir. E se você quiser continuar viajando nesse universo e ajudar a criar mais conteúdos gigantes como esse, Muito já bom se esse inscreve canal, no né, canal e fica de olho nos próximos vídeos, hein? A gente se vê na próxima. Valeu! Gente, se você quer ver mais react de Ultra Nerd aqui no canal, deixa aí nos comentários que eu trago pra você. Eu tô mudando o canal pra ficar um canal aí bem aleatório, com muito conteúdo geek, muita coisa sobre games e muitas curiosidades. Pra quem não conhece, eu sou o Bruno Medusa, seja bem-vindo ao canal mais aleatório do YouTube. Se inscreve, deixa o like e compartilha pra todo mundo, tá?